till the morning. All our wishes scattered in the wind. Essa parada de moer o café na hora faz maior diferença, não faz? Pra quem assim gosta de E o café. pior é que, tipo assim, você moe, eu moio pra você, mas a pessoa sente o cheiro na hora ela toma o café. É bizarro. Porque o cheiro fica mais forte, sei lá. Fica. Fala pessoal, hoje a gente está aqui na Xerimbom do Passeio Shopping para conversar com a Gabriele Costa. Primeiramente, Gabi, eu queria te agradecer a oportunidade, o convite de estar fazendo esse vídeo. A gente está iniciando esse canal para falar de empreendedorismo, abrir um espaço democrático para pequenos empreendedores contarem a sua história, falar um pouco da rotina das questões empreendedoras. E a gente vai iniciar falando um pouco, a gente mostrou a loja, vocês viram no início do vídeo, e a gente vai falar um pouquinho da história do empreendedorismo, calma aí, eu acho que eu vou ter que cortar. Vai. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho da história, de como surgiu, qual foi a ideia, um pouco de como lidar com a franquia e tudo mais. Vamos conhecer aqui a Gabriele, com vocês. Oi, gente. Primeiro é um prazer estar aqui no canal do Guido, poder contribuir um pouquinho mais para outras pessoas terem um pouco mais acesso e informação sobre esse mundo do empreendedorismo, ainda mais com a questão de franquia e franqueado. A ideia surgiu há muito tempo atrás, né? A gente já está aqui já há 3 anos e ganhando cada vez mais espaço. Caramba, já tem 3 anos. Já tem 3 anos. Caramba, e a franquia é uma rápido. franquia que tu vê que tem crescido muito. Há 3 anos atrás era uma marca que a gente não conhecia. Hoje é uma marca que a gente vê em todos os lugares. Seja shopping, loja de rua, galeria, tudo quanto é lugar você vê a marca, né? E isso acaba dando mais credibilidade ao nosso nome, ao nosso E faz trabalho. total sentido isso estar acontecendo, porque, cara, eu tomei um café aqui ainda há pouco e que café! Eu confesso que eu fiquei com raiva do meu café da manhã, o café que eu tomei em casa, porque esse café é sensacional. E aproveitando, Gabi, antes de entrar em algumas questões que assim, eu observei ao chegar aqui no negócio, são pontos de empreendedorismo que eu consegui observar. Antes disso eu queria saber por que esta franquia, por que quando você decidiu que queria uma franquia, qual foi a pesquisa que fizeram, como que funciona isso? Como que funcionou? A gente acabou pesquisando custo e retorno. Qual o valor que a gente conseguiria, qual o valor teoricamente baixo, né, para você investir hoje em uma franquia, principalmente dentro de shopping, claro. A gente fala de valores bem altos, né? Valores bem consideráveis. Bacana. Mas o que a gente acabou optando pela Xerimbom foi realmente essa média de retorno, né? E o custo operacional. E a gente acreditou muito no potencial da marca. A gente acreditou muito que seria uma marca que cresceria bastante no mercado durante esses 5 anos que a gente continuaria com a franquia. E a gente queria muito uma franquia pra gente não ter um know-how, não ter um conhecimento de empreender principalmente no ramo de cafeteria e alimentação. Porque é um dos desafios, né? Quando a gente fala de iniciar um negócio, é até bom a gente estar tendo essa oportunidade de falar entre negócio próprio ou franquia. Sim. Porque quando você opta por um negócio próprio, você tem suas vantagens e suas desvantagens. E quando você opta pela franquia, igualmente, tem algumas desvantagens, mas tem várias vantagens. E se eu fosse citar uma delas, eu diria que já terem testado e aprovado o produto, ou seja, a validação. Sim. A franquia, ela valida primeiro o modelo do negócio, modelo de negócio, o tipo de negócio, produto, a operação, tudo mais, para depois colocar como franquia no mercado. Então eu diria que essa é uma das principais vantagens, né? E isso é o que gera mais valor pro negócio. Eu acho que hoje em dia a gente já teve a oportunidade, né, minha família e eu junto, de trabalhar com negócio próprio. Hoje eu tenho o pensamento de que para você começar um negócio, você já tem que ter a ideia de que aquilo pode ser franqueável. Você pode franquear aquilo que você está criando. Bacana. Isso te dá mais estabilidade e isso te faz fazer uma prospecção muito maior e validar muito mais o seu negócio. Pensando grande. Sim, você já começa uma parada pensando grande. Com certeza. Eu acho muito mais válido, exemplo, o Issaê. Você começou o Issaê, em um ano você já pensava em franquear. Exato. Você já sabia a validação do seu negócio. Exato. Você já sabia tudo que você precisava preparar para franquear o seu negócio. Isso traz mais validação, isso faz com que você se dedique mais à sua empresa. Exato. Isso traz mais resultado e mais retorno.
Hoje em dia eu tenho muito essa sensação de que se você quer começar algo próprio, você já tem que começar já podendo franquear aquilo. Senão, você tá jogando... Que bom, que bom. Isso é um recado que a gente deixa, uma dica aí de empreendedorismo que a gente deixa para o pessoal. Agora, se tratando de franquia, uma coisa que eu percebi, assim, nitidamente, é que quando a gente fala de franquia, o normal é uma padronização em todas as coisas, né? Sim. E costuma ser rotineiramente padronizado tudo, desde os produtos até o atendimento. Eu senti uma diferença peculiar quando eu cheguei aqui. Quando eu disse que eu entrei já percebendo, por exemplo, eu vi que você se dirigiu a alguns clientes pelo nome. Então, eu acho que isso explica o motivo dessa unidade estar sempre no ranking, Sim. sabe, da franquia, estar sempre ali no top. Então, existem algumas peculiaridades. Eu acho que isso é uma delas. O tratamento, o atendimento, o trabalho da equipe conjunto, sem dúvida, isso aproxima o cliente do negócio. Porque quando a gente chega numa franquia, a gente espera ser tudo padrão. Sim. Tem umas, inclusive, que são até coisas meio que robóticas, né? Que você já sabe quando você chegar no balcão o que vão te receber, o que vão te dizer. Então, assim, quando eu cheguei, eu notei que estava cheio e notei que você estava se dirigindo pessoalmente aos clientes. E isso foi muito bacana. Eu acho que hoje em dia, muito, né, nessa época de tecnologia, de multiverso, a gente muito se fala sobre a necessidade de humanizar as coisas. Mas quando a gente coloca isso na prática, a gente acaba esquecendo. Principalmente, por exemplo, você chegou, você viu que a loja estava lotada. Sim. Mas se eu chegar pro meu cliente e chamar ele pelo nome, ele tratar ele como uma pessoa, não como um cliente, como um amigo, ele não vai se importar de que ele ficou 5 minutos esperando pra eu atender ele. Ele vai falar, pô, ela se importa comigo. Olha como é que ela tá me atendendo. Me chama pelo nome, ela lembrou de mim. Com certeza. E a gente traz um senso de pertencimento. Isso acaba fidelizando muito mais o seu cliente, quando você faz com que ele se sinta pertencente ao teu negócio. Ele chega aqui e ele fala assim, caramba, eu cheguei na minha casa, eles me conhecem, eu sou amiga do dono. Como se fosse um ambiente familiar. Sim, exatamente. Ele se sente em casa. E é isso que eu tô dizendo, porque normalmente em franquias você não encontra esse ambiente familiar. Sim. Então, assim, eu digo por uma visão que esse diferencial, essa peculiaridade que você trouxe a essa unidade faz com que ela tenha o desempenho que tem, da média. Sabe? Então isso é atípico e é muito bom isso acontecendo. No seu ponto de vista, tem mais alguma coisa que você atribuiria ao desempenho bom da franquia? Algo que você perceba que vocês fazem? Acho que o meu maior diferencial realmente é o atendimento. Conseguir captar esses clientes e fidelizar eles à minha unidade. Eu tenho muitos clientes que vêm na minha unidade e falam que não vão em outras unidades da mesma rede, que vendem o mesmo café. Por que o meu café gera um valor diferente para essa pessoa do que o outro café que é a mesma coisa? Sim, é justamente essa humanização que a gente consegue gerar através do nosso atendimento. Eu acho que isso gera um valor muito imensurável. É imensurável você conseguir chegar num lugar e você se sentir muito bacana em casa mesmo. nele. Eu acho que além disso, o que faz a gente conseguir se destacar dentro da rede é também ter gerado processos, rotinas, ter criado realmente uma rotina de trabalho. Os meninos já saberem o que tem que ser feito, a hora que ser feita, como conseguir resolver um problema. Uma equipe, você diz, a equipe bem consolidada e bem treinada. Isso. Geralmente, em franquias, a gente recebe, né, o treinamento, como que funciona esse protocolo. E você está dizendo assim que tem coisas que são peculiaridade de vocês, da equipe de vocês, que faz esse desempenho ser melhor. Sim, eu acho que a gente maneiro. Porque cada região também tem uma necessidade, né? Uhum. Aí você vai já atrás de um trabalho de gestão da tua empresa. Você tem que entender qual é a necessidade da tua região. Uhum. Hoje eu sinto que a necessidade daqui de Campo Grande é justamente esse senso de pertencimento a algo. Sim. Querer fazer parte de algo. Hoje em dia a gente vive muito essa polarização, a gente viu através da eleição o quanto a gente necessita pertencer a um grupo. E eu acho que esse senso de pertencimento traz um diferencial muito grande para a minha unidade. E também a equipe, que eu acho que eles são maravilhosos. Eles são a chave do meu sucesso. Com certeza. Isso fica muito nítido porque a gente tá no Passeio Shopping em Campo Grande, tá, sim, pessoal? E tem outras franquias nesse shopping que servem café, que servem salgados.
E a Cheirinho Bom aqui se encontra no 2º andar e mesmo assim foi a loja disparadamente mais cheia que eu vi. E a gente tem menos visibilidade. Exatamente. Bem menos. Muita gente vem em Campo Grande e não sabe que tem 2º piso no 2º andar. Desculpa, muita gente vem a Campo Grande e não sabe que tem no 2º piso no shopping. Entendi. E é um shopping que já tá aqui há 22 anos. E isso foi o que mais despertou atenção e fez eu entender que, cara, existe um diferencial no negócio em si. Então, por isso que eu atribuo todos esses fatores que a gente está conversando a esse case de sucesso de vocês. Eu não diria assim que foi sorte ou que algo por acaso, é tudo um trabalho coletivo e tudo isso. Agora, quando foi para implementar a franquia, houve um estudo de mercado do local? A franquia mesmo fez isso? Vocês fizeram isso? A franquia te auxilia em todo esse processo de implantação da sua unidade. Mas isso é um trabalho que você faz, você decide. Igual tem muita gente que abre a Cheirinho Bom ou qualquer outra franquia, tá? Não tô falando só da minha. Sim. Em lugares que você quer abrir, mas que em um ano você tá fechando porque você abriu em um ponto que não tem demanda, não tem movimento, não tem fluxo para aquela implantação, para aquele negócio. Eu procurei vários shoppings, a gente foi em shopping desde Copacabana até em Santa Cruz e a gente não conseguia achar nenhum ponto que a gente realmente se identificasse, achasse que seria um ponto estratégico para a unidade, para a nossa categoria. E aí quando a gente veio pra cá, a gente começou um estudo, a gente ficou uma semana aqui dentro do shopping, eu fiquei uma semana aqui dentro do shopping em pé todos os dias, contando quantas pessoas passavam aqui nesse andar, qual era a faixa etária das pessoas, qual era o sexo das pessoas, porque isso influencia muito. Que bacana. As pessoas acham que não, mas então sim. Teve um estudo de planejamento, teve um planejamento e um estudo de um plano de negócio. Sim. Para poder fazer a implementação. Sim. Bacana. E particularmente foi mais você que fez esse estudo, sim, né? Sim, foi eu que fiquei aqui, foi eu que fiz todo esse estudo, a franquia auxilia muito. Muito legal. No tema do que a gente quer tratar aqui, além da história do negócio, como a gente quer levantar, sim, pontos fortes, né? Para dizer pontos fortes e pontos fracos, se a gente puder observar, porque isso dentro do empreendedorismo é uma ferramenta. Tem uma ferramenta que se chama análise SWOT, onde a gente enxerga pontos fortes internos e pontos fracos internos, pontos fortes externos e pontos fracos externos. A nossa ideia aqui não é trazer uma análise SWOT completa para o negócio, mas enxergar. E a gente, só nesse bate-papo, já até tratou de algumas, porque quando a gente fala de qualidade de atendimento, a gente está falando de ponto forte interno, sabe? Então, isso são coisas que dentro do planejamento a gente vê. Então, se a gente for dar uma pincelada sobre isso, é bom, porque como a gente está falando para empreendedores também, eu estou já falando, citando uma ferramenta de empreendedorismo que é para, às vezes, você fazer uma reunião com a equipe ou que seja para planejar decisões futuras fazendo essa análise. Então, eu estou só deixando isso como um tema para a galera que quiser estudar e procurar. Sim. Você já tinha escutado falar da análise SWOT? Não, nesse termo não. É bacana. Depois eu até pretendo gravar um vídeo sobre isso para o pessoal poder fazer essa análise. Então, por exemplo, a gente tratou de um ponto forte interno. Aí, se a gente for tratar de um ponto forte externo, são coisas que não dizem respeito ao que a empresa tem influência. Então, por exemplo, um dia frio e chuvoso, talvez seja melhor para você. É um ponto forte externo, o ambiente como está, que são coisas que a gente não influencia. Então, quando a gente monta tudo isso, a gente consegue montar um plano e tomar decisões em cima disso. Então, é bem bacana. Sim. Eu deixo isso aí como dica para a galera poder ver. E quando quiser tomar alguma decisão a respeito, vamos tomar uma decisão a respeito de uma promoção, vamos ver aqui quais são os pontos que a gente pode aproveitar, sacou? Isso é muito bom. E dentro de uma pauta também dessa entrevista com você, eu abro espaço para poder dar dica no que tiver ao meu alcance, seja de gestão financeira, seja de liderança, seja de marketing, no que tiver, às vezes, sendo
uma pedrinha no sapato, ou calcanhar, algo que você sinta assim, pô, eu queria fazer isso, ou eu tô para fazer isso, só para compartilhar com a gente, talvez eu Hoje, possa contribuir. Acho que um dos maiores desafios que a gente tem por ser segmento de cafeteria é conseguir trazer uma validação no delivery. Hoje a gente sabe a necessidade do delivery e o quanto isso funciona, o quanto isso é legal, mas pro ramo que a gente segue é um desafio gigantesco, porque você não quer comprar um café na sua casa, pagar um valor a mais do que você teria se você fizesse na sua casa e ainda correr o risco do que seu café chegar frio. Com certeza. E a gente sabe que hoje, pra gente que trabalha no ramo de alimentação, o delivery é um ponto importantíssimo para você conseguir aumentar seu faturamento. É um problema também que acaba atrapalhando um pouco o início do delivery é porque geralmente é um ticket médio baixo. Sim. Né? A gente não está tratando aqui de, às vezes, um à la carte de comida japonesa, que o cara vai pedir e aí vale a pena ter toda aquela logística de entrega, de entregador, custo e tudo mais. Agora, para o cara pedir, às vezes, uma sobremesa e um café, talvez fique cara a operação. Eu acho que vale a pena um estudo de viabilidade e eu acho até que a franquia deveria propor esse estudo de viabilidade sobre delivery ou não, porque faz-se muita fantasia sobre delivery também. Tem muitas coisas, eu mesmo já tive casos de uma loja exclusiva que era melhor não ter posto delivery, porque trouxe muito custo à operação, trouxe muita mudança na rotina do negócio, e então talvez é melhor você ter um negócio sadio, mais enxuto, que te traga resultados, do que às vezes querer abraçar o mundo com as pernas. Não estou dizendo que não seja o caso, talvez seja algo bom, mas eu até te pergunto, tem alguma iniciativa da franquia para poder fazer, para iniciar delivery? Eles fazem algumas coisas, mas acaba encarecendo muito a operação. Para quem está na ponta, acaba sendo uma operação bem desafiadora. Porque assim, a pandemia trouxe pra gente necessidade do delivery. Isso aí é indiscutível, né? Todo mundo, em certo momento, pensou em fazer e quem não fazia acabou fazendo. E também conheço histórias de gente que acabou fazendo e quando já não havia-se mais tanta necessidade, optou por tirar porque viu que a operação antes do delivery era mais tranquila e os resultados eram melhores. Então é bacana a gente tocar nesse ponto aí de mudança de operação para implementar delivery ou não. Se eu pudesse deixar uma mensagem, um recado, tem que ser feita uma análise de viabilidade muito na ponta do lápis em relação a custo, em relação à operação, em relação à necessidade, se existe realmente essa necessidade, porque acaba sendo um risco que ele é tomado. E o empreendedor, óbvio que ele está aberto para o risco. A gente sabe que a gente corre risco o tempo todo. Então, assim, se a gente for enxergar que é um risco que a gente vai correr para melhorar resultado, ótimo, beleza, a gente abraça a causa e vai para dentro. Eu já abracei essa causa várias vezes e não obtive nenhum resultado positivo. Então, hoje o que eu falo deixa pra lá. Não cabe a mim. Exatamente, é isso. A gente aceitar que vamos fazer o nosso bem feito do jeito que a gente faz. Isso é uma parada que eu defendo muito, porque tem muitos negócios, se tratando agora não só de negócio de franquia, mas muita gente começa um negócio próprio e às vezes quer fazer 1000 coisas diferentes achando que aquilo vai trazer um mau resultado. E muitas vezes você vê um negócio que inicia simples, com um produto bem feito, mas faz bem feito e tem os melhores resultados. Então, assim, faz o beabá bem feito que o resultado às vezes é melhor. Porque às vezes quer inflar um cardápio, quer botar um monte de opções e aquilo que não vende atrapalha. Atrapalha na operação, atrapalha no cardápio. Acho que a necessidade que as pessoas têm de seguir tendências também traz muito problema. Exemplo, chegou um cara, lançou um café que você adoça com algodão doce. Legal, mas às vezes pra minha operação aquilo não cabe. Isso daí vai me trazer mais problema, vai pesar muito mais a minha operação do que resultado. Exatamente. Você quer ver um exemplo disso? Foi uma febre que teve de barca de açaí. Eu lembro. Barca de açaí foi febre. E nós como temos negócio de açaí, não aderimos a isso. E que bom que não aderimos, porque passou. Sim. E se a gente tivesse aderido, seria só atrapalhar a nossa operação.
E custear, a gente já tá com barcas paradas lá agora na loja. Então, assim, foi algo que nós já vimos que provavelmente seria uma modinha e passou. E dificilmente você vê hoje não trouxe resultado. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu digo isso porque, por exemplo, às vezes a pessoa abre um negócio, vamos supor, um negócio no ramo de alimentação. Aí o cara quer colocar pizza, hambúrguer, cachorro-quente, não sei o que. Como que ele vai fazer bem feito se ele quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo? Eu acho que hoje em dia a gente precisa muito segmentar o nosso negócio. Exatamente. Tem como abraçar o mundo. É igual a gente vê muitas cafeterias aqui em Campo Grande que nascem sozinhas, né? E aí elas botam café, almoço, lanche, brunch, janta. Mano, não dá. Eu, por exemplo, já fui numa cafeteria assim, pedi uma parada, veio horrível. Eu falei, cara, que isso? Experiência péssima que eu tô Porque tendo. eu não conheço nenhuma empresa que consiga fazer 1000 coisas e todas elas bem feitas. É muito mais fácil você focar em uma e fazer bem feito e ter resultado melhor. Haja visto as grandes franquias. Sim. Por exemplo, você vai pegar uma Domino's da vida, você nunca vai ver ela vendendo hambúrguer e cachorro-quente, porque ela é especializada em pizza. Então você sabe que você vai chegar lá, encontrar uma boa pizza e pronto. Então, isso são coisas que a gente precisa dizer, porque às vezes as pessoas acham que só vão ter resultado com grandes coisas a oferecer. Às vezes você oferece uma ou duas coisas bem oferecido e é ali que está o segredo. Ali que está o resultado. Você consegue trabalhar até melhor em cima do teu produto e em cima do marketing, né? Porque você só tem um produto. Isso aí. É um segmento, né? Você consegue alcançar mais pessoas em cima daquilo. Isso. Você já tem um público-alvo para ir. Agora, quando você tem cachorro-quente, pizza, hambúrguer, açaí, sorvete, casquinha, brownie. É difícil você chegar num local desse e sair alcançar. satisfeito Sim. com alguma coisa. Verdade. Realmente. Tem mais algum ponto que você queira trazer para a gente poder estar conversando sobre empreendedorismo? Primeiro dar os parabéns aí, porque a gente está conversando com uma mulher, com uma empreendedora, com uma mãe, com uma esposa, com uma filha. Então, como é que é para ser isso tudo e tocar a rotina? É o que a gente falou agora, você não consegue ser tudo bem. Uma coisa você vai fazer mal feita, não dá. Tem dias que eu acordo e falo assim, cara, hoje não tem como eu ser mãe, hoje eu tenho que ser empresária. Da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, esquece que eu tenho filho. E não tem como você abraçar o mundo, não dá. As pessoas fantasiam muito isso em E tem rede dias social. que você deve acordar e falar, hoje eu quero ser mãe. Hoje eu tenho que ser mãe, não tem como ser empresária, esquece. Hoje meu filho precisa de mim. E a gente vive numa balança. Tem dias que eu acordo e falo, hoje eu só preciso ser eu, hoje eu só preciso existir. Não tem como ser mãe, não tem como ser empresária, não tem como ser esposa. Eu quero sair e fazer minha unha, me esquece. Aliás, é empreendedora, mas não é uma máquina, é humana. Hoje é incrível como a gente até fala um pouco mais sobre isso, mas a gente acaba deixando um pouco de lado a necessidade da gente também descansar. Isso faz parte do nosso trabalho. Você não vai conseguir produzir bem, produzir um mês inteiro. Sim. Você precisa descansar, você precisa alinhar sua cabeça, você precisa ter um momento para você. E isso também é cuidar da sua empresa. Se você não está bem, você não vai cuidar bem da sua empresa. Com certeza. Você precisa ter o seu momento. Isso é necessário. Eu vejo por mim. Tem vezes que eu venho assim 15 dias direto, todos os dias, chego em casa e ainda continuo trabalhando. Tem um dia que eu chego em casa, não consigo produzir nada, eu tô morta. E aí eu dou uma pausa e eu já volto a produzir, ter melhores resultados, entregar mais. É necessário. Isso é muito necessário. A gente romantiza muito isso de você trabalhar do empreendedor ter que trabalhar ao tempo. Trabalhando, dormir trabalhando, Isso é massacrante, isso é massacrante. Você acaba desgastando a você mesmo, você acaba desgastando relações próximas. Sim. Então, assim, é fundamental ter essa consciência de ter um tempo para você, tomar um tempo para você, ter uma válvula de escape, às vezes praticar um esporte, um hobby, algo do tipo. Isso aí é fundamental para o empreendedor. A gente realmente precisa parar de romantizar essa rotina de ter robótica de quanto mais eu fizer, melhor eu vou ser naquilo. Não é. Tem que ter o equilíbrio. Tudo a gente tem que ter o equilíbrio. E é importante a gente falar isso porque, na verdade, quando a gente busca a gestão, e a gente tem que estar sempre buscando melhorar a nossa gestão, a gente busca realmente para ter mais tempo pra gente, para ter mais tempo para a família, para ter mais tempo para descansar. É um desafio gigantesco do empresário. Porque, exemplo, eu tô aqui e eu sempre vou achar que a outra pessoa não pode fazer o que eu tô fazendo, ou que ela não vai fazer tão bem quanto eu tô fazendo. Eu acho que delegar funções pra gente
é algo muito difícil. Pelo menos eu Delegar. tenho muita dificuldade em falar É. assim, caramba, Guida, a partir de hoje você vai fazer isso pra mim porque eu não tô conseguindo mais, eu não dou conta. Parece que a gente tá... Um segredo para isso, porque eu passei por essa fase, é confiar, sabe? Confiar que vai acreditar. É claro que você tem que acompanhar de perto no início, você acompanha e depois você confia. Por quê? Eu passei por essa situação e eu percebi, a percepção que eu tive é que quando tem uma pessoa desempenhando aquela função que eu desempenhava, geralmente ela desempenha até melhor, porque ela está dedicada somente àquela função. E nós que estamos na gestão, a gente está olhando 360 Sim. graus. A gente tá fazendo aquilo ali, mas a gente está com a cabeça às vezes em outra coisa. Então, eu tive essa experiência de colocar uma pessoa às vezes numa determinada função, vamos supor, num atendimento. E depois de um tempo eu falar, cara, essa pessoa está atendendo muito melhor do que eu fazia, porque ela faz exclusivamente aquilo, a cabeça dela está voltada para aquilo. Só que eu precisei confiar que isso iria acontecer, que era possível delegar e era possível que alguém fizesse melhor do que eu. E isso aconteceu. Então, realmente, isso acontece muito. É muito bom estar falando disso também. Mas isso eu acho que é uma dificuldade muito grande para qualquer empreendedor. Eu diria que isso é uma das maiores, está entre as maiores Sim. dificuldades, sabe? Eu, por exemplo, sinto muito isso. Muita dificuldade em falar assim, não, hoje eu não faço mais isso. Fulano, você faz isso. A gente sempre acha que não, eles não vão fazer tão bem quanto o que você faz. E isso é muito necessário, você conseguir delegar funções, você conseguir confiar em alguém e relaxar de que aquele trabalho está sendo tão bem feito quanto você. Eu acho que isso vem muito daquela crença de que é o olho do gado que é o olho do dono que engorda o gado, né? A gente fica muito engessado isso na cabeça. De que se você não tá lá, as coisas não vão funcionar. Isso Mas é até um assunto que eu trouxe pro meu Instagram pessoal esses dias, né? De que se você tá na sua empresa, você tem que estar lá todos os dias, você não é empresário, você é um funcionário da sua empresa. Exatamente. É muito difícil você conseguir se desligar e fazer essa gestão de longe. Eu tenho muita dificuldade. Até porque eu gosto. Tu me viu hoje atendendo todo mundo. Eu adoro fazer isso. É verdade. A gente toma um gostinho realmente e tem que se policiar, porque às vezes a gente acha que a gente é obrigado a estar full time pensando nisso e só percebe a diferença quando a gente dá uma válvula de escape para isso. Agora, isso, criar gestão, que a gente está conversando sobre isso, que é um ponto difícil, é um ponto primordial. Por isso que eu digo que é uma dificuldade para os empreendedores. Eu contratei certa vez no início do meu negócio, eu contratei uma consultoria financeira. Você já tá quantos anos? 5? 6 anos. 6 anos. E a primeira pergunta que o consultor me fez, sabe qual foi? Ele me perguntou, você sabe qual que é a principal função de um gestor? E aí eu te pergunto, você sabe qual é a principal função do gestor? Eu falei pra ele, cara, eu dei uma resposta, aquela resposta do ensino médio, que a gente sai da prova achando que tirou 8 e quando vem a nota a gente tirou 2. Então, eu falei pra ele, gerir o negócio? Então, ele falou, Guido, a principal função do gestor, de qualquer gestor e gestora, é tomar decisão. Essa é a nossa principal função, é tomar decisão. Então, assim, é importante que a gente delegue funções para que a gente tenha tempo de observar as coisas e tomar decisão. Então, quando eu passei a delegar, quando eu passei a ter uma pessoa exclusivamente no financeiro que me entregava os números, ficava muito mais fácil de eu tomar a decisão. Quando eu passei a ter uma pessoa na logística que fazia as compras e tudo mais, eu fiquei muito mais livre, porque agora as coisas chegam até a mim como informação, como números, e o meu trabalho hoje realmente é tomar decisão. Ó, a gente vai ter que cortar custo fixo ali. Ó, a gente vai ter que aumentar isso aqui. A gente vai ter que melhorar porque as vendas foram dessa forma. Ó, vamos fazer a cotação com outros fornecedores agora. Então, assim, vamos abrir mais uma loja? Ou vamos ter que encerrar uma loja? Então, todas essas questões são tomadas de decisão que a gente precisa estar com a cabeça boa. Isso, para mim, é muito valioso. Hoje eu enfrento uma dificuldade muito grande para chegar nisso. Porque eu não consigo me desligar desse físico aqui, dessa correria que eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da parte de gestão, mas o que me pega é isso aqui, é estar aqui todos os dias, é ter contato, é conseguir olhar para a cara do meu cliente, é conseguir conversar com ele. Mas eu entendo que, pelo menos eu tenho esse pensamento de que enquanto eu não tomar essa atitude, não
começar a lidar com números, a lidar com a empresa e não com as pessoas que estão em volta dela, eu não vou conseguir ter uma expansão e um resultado tão bom quanto eu poderia ter. Hoje eu tenho um resultado muito acima da média. Eu sei que se hoje eu tenho um resultado acima da média de todas as cafeterias da minha rede, sem fazer nada extraordinário, sem fazer nada necessário, eu sei que se eu fizesse isso, eu teria resultados subestimáveis. As pessoas iam falar, não acredito que você faz isso, me prova. Bacana. E eu quero muito chegar nisso, mas eu ainda preciso ter uma maturidade de conseguir sair daqui. Eu ainda não consigo. Mas é um desafio muito grande. É bom, eu acho que é bom todos porque os empreendedores vivem esse desafio. Com certeza. E a gente conversando, só da gente falar sobre isso, a gente já vai tendo consciência disso. Sim. E só de você já ter essa consciência, eu lhe dou os parabéns, é muito bom. Só de você já ter essa consciência é muito bacana, sabe? Isso é muito valioso. Tinha um outro tema que eu ia falar, mas agora me fugiu de mente. Bem, agora eu vou te fazer assim, mais umas perguntas. Pessoal, o que você espera num futuro próximo, num futuro longo? Você pretende ter outras lojas? Você tem vontade de ter um negócio criado por você? Ou você gostou tanto da franquia que pretende ter? Como que tá seus planejamentos? A minha prospecção futura é realmente expandir com outras lojas dentro da marca. Que bacana! E outras lojas de outros ramos, não só ficar no ramo da cafeteria. Eu pretendo explorar algumas outras categorias, né? Mas eu pretendo continuar assim com franquia. Eu acho que eles dão um suporte muito grande. Para mim é muito necessário. Sim, com certeza. Mas eu pretendo sim fazer algumas expansões, né? A minha meta era ter feito uma expansão esse ano, a gente não conseguiu por 300 motivos. Mas espero que até ano que vem a gente consiga fazer uma outra expansão. Que bom, que bacana. E para você conquistar isso, né, expandir para outras lojas e tal, é bom já a gente falando dessa consciência que você precisa ter, que você não vai estar aqui full time. Isso então, é o que me dói mais. Mas vai acontecer. Assim, Relaxa, porque vai acontecer. Ficar nas duas lojas ao mesmo tempo. Vai acontecer devagar. Vai acontecer devagar. Você vai passar, se ausentar um pouquinho, acompanhar. Se der algum probleminha, você vai retornar, passar mais um tempo aqui. Depois, ter a equipe consolidada, uma equipe que já conhece todo o trabalho. Se ausentar mais um pouco, ver como que vai ser, deu algum problema, retornar. Então, assim, vai acontecer e vai acontecer dessa forma. Sim. E melhorando todos os pontos de gestão vai facilitar com que você faça isso. Até acompanhando o canal e vendo vídeo de outros empreendedores vai te ajudar a fazer Eu acho que isso. Você falou de conseguir das pessoas te trazerem números e você avaliar isso é essencial. Essencial, porque eu quem faço os números, eu quem atendo, eu quem fecho caixa, que é uma coisa... eu quem faço meu DRE, eu quem faço minha planilhazinha todos os dias. É cansativo. Muito bacana. Isso que é uma coisa que eu também queria te perguntar, porque eu sei que você entrou no negócio sem muito conhecimento de empreendedorismo. Sim. E eu acompanho você falando o tempo todo de empreendedorismo, fazendo boas ações de marketing, tendo um resultado expressivo, dizendo sobre índices e técnicas financeiras. Como que você adquiriu esse conhecimento ao longo desse tempo? Você procurou curso, a franquia trouxe isso para você? Estudou por conta própria na internet? Como que foi? Quando a gente começa um negócio, a gente sente a necessidade de conhecer mais sobre aquilo. Então a gente acaba procurando conhecimento. Hoje a internet está aqui para facilitar tudo pra gente. Sim. Então sempre que eu tinha dúvida em alguma coisa, eu procurava, eu tentava estar com pessoas que iam sempre me ajudar. Hoje eu tenho pessoas incríveis que me ajudam muito. Eu sou muito amiga do superintendente do shopping, então assim, sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou, pergunto, eu converso com outras pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu acho que isso é muito legal, a gente ter esse network, a gente ter humildade de chegar e perguntar e falar, pô, cara, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Exato. Eu tenho que conseguir. E tem muita gente que fala assim, não, eu tô fazendo, eu sei fazer, e não consegue chegar e falar assim, pô, Guido, caramba, cara, me ajuda, eu tô com muita dificuldade. É verdade. Eu acho que isso é uma parada muito legal, que as pessoas precisam ter essa humildade, a gente não tem como saber de tudo o tempo todo. Com certeza. Eu comecei sabendo nada, eu comecei com meu pai me ensinando a fazer planilha no Excel. Hoje em dia eu já tenho todo um sistema automatizado que eu consegui criar para ter melhores resultados, conseguir diminuir meu tempo de trabalho e ainda assim tenho bons resultados, né? Eu acho que isso é bem legal. Eu sempre fui muito
sempre fui muito curiosa, então eu sempre pesquisei muito sobre todos os assuntos. Tentei entrar num ecossistema, né, disso. Eu sempre sigo pessoas que falam sobre, tento todos os dias ir lá dar uma olhadinha, ler, escuto muitos podcasts, vejo muitos canais de YouTube que falam sobre isso. Eu acho que isso é bem essencial, principalmente para quem está começando. Maravilha, com certeza. Só então, para a gente encerrar essa entrevista, umas perguntas rapidinhas para você. Bate e volta. Bate e volta. Pergunta que parece fácil, mas não é. Um sonho? Jesus, tu tá igual aquela mulher do óculos e... Perguntar o sonho é difícil, né? Essa pergunta é difícil. Eu acho que ser reconhecida pelo meu trabalho. A gente faz um trabalhinho de formiguinha todo dia, a gente acha que as pessoas não vão notar. E hoje, pra mim, isso daqui, de ter você me chamando pra participar de um canal, de ver outras pessoas me chamando pra fazer outros trabalhos. Exemplo, o superintendente do shopping foi falar, não, a gente quer que você tenha outra loja aqui no shopping. Isso pra mim já é a realização de um sonho, você ser reconhecida pelo que você se esforça todos os dias. Espero que eu consiga ter daqui a uns anos muitas outras lojas, ajudar milhões de famílias. Quando a gente fala em empreender, a gente não fala só na gente, a gente ajuda várias outras famílias, né? Com certeza. É uma responsabilidade que você cria com a sua equipe, com a família da sua equipe. Eu acho que hoje o meu maior sonho é esse. E a gente vai realizando pequenos sonhos na caminhada. A gente fala assim, não, meu sonho é ser É muito bom. bilionário. Não, isso é uma consequência, cara. Isso é uma A consequência gente vai do trabalho bem realizando feito. pequenos sonhos ao Sim. longo dessa caminhada. Isso é muito bom. O segredo do café, qual que é o segredo do café? Me fala. Eu tô curioso porque eu tomei esse café e eu quero tomar ele de manhã em casa. Como é que eu faço pra tomar esse Cara, café em tem casa? que ter café fresco, conservado da forma correta e, obviamente, preferir sempre café em grão. Porque café de mercado não é café. A gente sabe, né, daquela norminha da Anvisa, de que é um café puro, justamente por ele ter aquela torra tão alta pra disfarçar o gosto e a impureza de outros produtos que estão ali dentro. Eu vou ser sincero pra você, quando você foi me servir o café, você falou assim, não, esse café você percebe mais notas. Eu falei, nota? Eu não sei de nota no café não. Quando eu tomei, eu falei, rapaz, tem tanta nota aqui Eu dentro. não tô conseguindo identificar. Eu senti várias notas, eu não sei nem te explicar. Sensacional. Bem, é isso. Gabriele, muito obrigado, muito bom. Pessoal, a gente está encerrando aqui a entrevista. Agradeço a participação de todos. Espero que a gente tenha alcançado a nossa missão, que é trazer de alguma maneira, trazer qualquer coisa. Eu sempre digo que a nossa maior missão é trazer um benefício para você. Se todo esse vídeo, de todo ele, você tirou uma frase, ou uma dica, ou algo que te traga um benefício na sua vida pessoal ou na sua vida empreendedora, a nossa missão já foi alcançada com êxito, tá bom? Então inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente agradece e muito obrigado aí. Para a Gabriele se despedir também. Tchau, gente. Eu que agradeço. Espero ter contribuído para a vida de vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, podem me procurar no Instagram, que eu tô aqui para ajudar vocês também. Qual o Instagram? E aí ele correr, ele vai botar aqui na legenda, tenho certeza. Isso aí. Valeu.